Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5. Amém? Marcos, capítulo 5. Glória a Jesus. Amém? Diz assim, o epígrafo do texto é Marcos 5, a libertação de um possesso. E assim, versículo 1 do capítulo 5 do Evangelho segundo Marcos. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. E outras traduções tem Gadarenos. É o mesmo texto que está em Mateus, o mesmo texto que está em Lucas. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros, e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já havia acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebatava os grilhões e estraçalhava as algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés e clamou aos berros: Que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te que, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus já lhe havia ordenado: Sai deste homem, espírito imundo. Todavia Jesus o interrogou: Qual é teu nome? Respondeu ele: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para que Jesus não o mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E Jesus lhe deu permissão. E os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 12.000 porcos, atirou-se, precipitou-se abaixo em direção ao mar e nele se afogaram. As pessoas que apacentavam os barcos fugiram e relataram esses fatos na cidade, nos campos, e todo o povo correu para ver o que se havia acontecido. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali um homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustados. Vamos ler até aqui. Aqui, esse texto aqui, ele pode ser encontrado tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho segundo Lucas. É um texto onde Jesus ele mostra a sua autoridade sobre os espíritos imundos. Quem são os espíritos imundos? O que é esse termo espíritos imundos? Então, a gente vive na Terra e nossa limitação não compreende acerca das coisas que a gente não vê. Não necessariamente porque a gente não vê, não significa que não existe, que não atua. Porque tem tantas coisas que a gente não vê, mas a gente sabe que existe. Situando aqui um exemplo, o vento a gente não vê, mas existe. Falando aqui sobre as coisas menores, o micro-organismo, bactérias, tantas coisas que a gente não vê, mas a gente sente e sabe que existe. E muitas dessas coisas podem até mesmo nos levar à morte, pode até mesmo ocasionar um grande problema na nossa vida, na nossa saúde. Então, a realidade de espíritos imundos atuando na face da terra, ela é real, como você está me vendo nessa tarde. E é uma realidade que a gente tem que levar muito a sério. Por quê? Porque por causa de não levar a sério coisas semelhantes a essa, é que pessoas vivem oprimidas por espíritos imundos. E Jesus,
ele veio para isso. Quando João fala lá em sua carta, e para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então foi exatamente isso que Jesus fez na vida desses homens, aliás, do Gadareno e de outro endemoniado que estava com ele. Se a gente for perceber e procurar examinar esse texto, a gente vai ver que Jesus já vem de grande distância, atravessando o mar da Galileia, para justamente encontrar com esse homem. O que isso vem nos dizer, nos ensinar? Qual é a lição que a gente aprende só de perceber que Jesus atravessou o mar da Galileia e que no decorrer dessa travessia, um grande temporal se levantou contra o barco que Jesus estava, assustando todos ali que estavam no barco? A gente percebe a importância de uma vida para Jesus. O quanto Jesus preserva, o quanto Jesus se importa, o quanto Jesus se preocupa com uma vida sequer. Às vezes a gente fica indagando e fica favorecendo a multidão, a quantidade, quando uma só pessoa, quando um só momento é super importante e significa muito mais para Deus do que muitas pessoas, porque Jesus, ele conhecia o final deste homem. Jesus, ele tinha várias pessoas para ele evangelizar, para ele pregar, mas ele escolheu aquele que era o mais difícil de ser evangelizado, aquele que era mais difícil de ser alcançado, foi aquele que mais deu trabalho para toda aquela população daquela cidade. Jesus escolheu ele justamente porque Deus confiava na capacidade de transformação e de mudança que haveria de ele ter, e o quanto ele seria significante para o crescimento do reino dos céus, para a apresentação do próprio evangelho através da sua vida. Glória a Deus. Então a gente percebe a importância de uma vida para Jesus. As pessoas já haviam desprezado este homem. As pessoas já tinham até mesmo desistido desse homem. Eles tinham algemado eles tinham prendido eles, e não foi suficiente. Eles descartaram qualquer tipo de esperança que tinha na vida daquele homem. Mas Jesus, ele não descartou, ele não desacreditou da capacidade de transformação daquele homem. Pelo contrário, Jesus investiu naquela pessoa que ninguém queria dar nada. É o que Jesus faz na vida de desfavorecido, na vida de pessoas que são desprezadas, na vida de pessoas que são largadas, colocadas de lado, onde as pessoas não dão muita importância. É o que Jesus faz. Jesus, ele se importa realmente com essas pessoas. Diferentemente da sociedade, da humanidade, ou até mesmo do berço onde a gente viveu, Jesus, ele se importa contigo até mesmo mais do que teus próprios pais, do que a tua própria família. Jesus se importa contigo. E ele atravessou aquele mar por causa de uma vida. Assim também, Jesus atravessa diversas situações, ele quebra diversas muralhas, utensílios, para chegar hoje na tua vida e se apresentar como o Filho de Deus, o soberano, aquele que pode realmente transformar a tua vida. Se tu crer, Jesus pode te tirar daqui nessa tarde uma pessoa renovada, uma pessoa transformada e uma pessoa que vai dar bom testemunho daquilo que Deus fez na tua vida. Amém. Então, essa é uma das primeiras lições. A segunda lição é que ele vivia desprezado, ele vivia ali jogado, e ele estava num alto grau de depravação. É tanto que a Bíblia relata que ele vivia ali nos sepulcros, e eles com um caco de pedra, eles começavam a se cortar. Com os objetos cortantes daquele cemitério, ele começava a martirizar a sua pele, a martirizar a sua vida. Ele estava num alto grau de depravação. É a realidade do mundo espiritual. Às vezes a gente minimiza
esse tipo de comportamento e leva apenas para as questões emocionais, psicológicas, não dando conta que muitas das vezes o que leva pessoas a se martirizarem, a se cortarem, a querer o suicídio é a operação de espíritos imundos em sua vida. Vejamos que ele morava na casa, no cemitério, a casa dele era uma cova, ele vivia ali, ele comia restos mortais, ele se inclinava já para a morte, porque isso é um ponto de observação que a gente pode dar, que ele já pensava em tirar a sua própria vida, que ele já tentava tirar a sua própria vida, que ele já corria para a destruição, e que os espíritos imundos que operavam na vida dele também faziam com que ele viesse ter essa inclinação, tanto que levava ele a morar no cemitério, em meio aos mortos. É isso que o Espírito faz com pessoas depressivas, o Espírito faz com pessoas que não têm um verdadeiro conhecimento acerca da pessoa de Cristo Jesus. É levar essas pessoas para a autodestruição, é levar as pessoas a se martirizarem, é levar as pessoas a ficarem deprimidas a ponto de desejar a morte. Só que Jesus, ele alcança esse tipo de pessoa. Jesus, ele se importa com esse tipo de pessoa a ponto de viajar, a ponto de atravessar as circunstâncias para se encontrar com essa pessoa. Glória a Deus por isso. Então a gente vê aí algumas lições que a gente pode tirar deste ensinamento, dessa experiência, dessa viagem do Senhor Jesus até a terra de Gadara. Um outro fator bastante interessante é que aquele homem, ao observar Jesus, aquele homem, ao olhar Jesus, ele se prostra diante de Jesus. Aquele homem, ele estava possesso, certo? Ele estava cheio de demônios, espíritos imundos. Só que ele teve a ciência, não da parte dele mesmo, mas os próprios espíritos que estavam nele, reconheceu a soberania de Jesus Cristo. Eles se prostraram diante de Jesus Cristo e falaram: bem eu sei quem tu és, Jesus, o Filho do Altíssimo. Isso me faz entender que até os demônios reconhecem a autoridade de Jesus. Até os espíritos imundos sabem que Jesus é o Criador, que Jesus é a potência, que Jesus é a libertação, que Jesus é a transformação, que Jesus é o que pode trazer ao homem a satisfação verdadeira da sua vida. Só que eles, por reconhecer isso, eles falaram, logo após que já vieste atormentar-nos antes do tempo, por mais que eles reconheciam Jesus, eles não queriam ser atormentados, eles não queriam a presença de Jesus, porque a presença de Jesus trazia tormento, a presença de Jesus trazia inquietação, a presença de Jesus trazia receio para eles, e eles não queriam se submeter a Jesus. E é assim também. Nós vivemos numa época onde, como eu bem falei, esses espíritos operam diariamente. E um dos maiores fatores para nos levar, para nos distanciar da presença de Deus, esses espíritos operando em áreas da nossa vida. Talvez eles operam na área sentimental, na área financeira, talvez ele opera em fatores seculares e naquilo que o mundo, o sistema mundano pode nos oferecer, mas de uma certa forma, para tirar o homem da presença de Deus, o inferno, o Satanás, ele inverte pesado para tirar a pessoa da presença de Deus, para não deixar essas pessoas ouvirem esta palavra que está sendo pregada nessa tarde, uma palavra libertadora, uma palavra de transformação, uma palavra de mudança, uma palavra de restauração. O inferno, ele inverte pesado para que você não viesse estar aqui nessa tarde. Só que Jesus, ele investe ainda mais, e Jesus, ele opera ainda mais do que o próprio poder do inferno satânico. Já vieste atormentar-nos antes do tempo, tinha um tempo necessário para que Deus viesse aparecer. Talvez tenha um tempo para Deus se manifestar a nós, a se manifestar para algumas pessoas. Talvez foi necessário que
que circunstâncias viessem a acontecer para que Deus viesse operar na vida de pessoas aqui nessa tarde. Havia um tempo na vida do gadareno, mas Jesus, ele chega antes do tempo, porque Jesus se preocupava. Jesus já sabia o alto grau de depravação que aquele homem vivia. E, de acordo com a sua vida, o seu tempo foi encurtado. Tem pessoas que o tempo é encurtado justamente por isso. Pessoas que o tempo é encurtado porque não entendeu que o inimigo tem manipulado a sua vida, não entendeu que o inimigo ele tem invertido para destruir essa pessoa antes que Jesus chegue na vida dessas pessoas. Tem pessoas que morrem antes do tempo. Como assim antes do tempo? Dessa forma que eu citei, o inimigo investiu pesado para que ela venha se mutilar, para que ela venha se autocometer o suicídio, para que antes do tempo que Jesus entra na vida dela para transformar, para libertar, para restaurar, ela venha morrer, ela venha perder a esperança, ela venha perder a fé, ela venha perder a capacidade de se encontrar com Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus chega justamente nesse tempo. Jesus, ele não é um Deus que retarda. Jesus, ele não é um Deus que chega depois que tudo acontece. Ele chega na hora certa, no momento certo e quando nós realmente precisamos de uma providência divina. É esse Jesus que eu apresento para vocês nessa tarde. É este Jesus que está escrito na Bíblia. É esse Jesus que vai até a terra do gadareno. É um Jesus que atravessa circunstâncias, atravessa problemas para lhe dar uma nova chance de vida, uma nova chance de salvação. Então, a Bíblia chega a relatar também que aqueles demônios que estavam na vida daquele homem pede para que Jesus, se fosse expulsar eles, para que eles pudessem ir para a manada de porcos, que eles pudessem ir para os porcos, e Jesus permite que eles vá para os porcos. Olha a permissão de Jesus Cristo, olha a permissão que Jesus dá, e ele vai para os porcos, e quando eles vão para os porcos, a Bíblia diz que aqueles 2.000 porcos chegam ao precipício e se jogam de lá, endemoniados com espíritos malignos. O que eu pude entender, os espíritos, eles investiram pesado na vida daquele homem. Eles investiram a ponto de querer de todas as formas destruir a vida daquele homem. Só que Jesus não permitiu. Jesus não deixou que aquele homem pudesse ser destruído por aqueles espíritos opressores. Mas quando Jesus se revelou, Jesus se manifestou e repreendeu aqueles demônios para que eles pudessem ir para a manada de porcos. E lá eles revelam o verdadeiro sentido, o verdadeiro propósito de Satanás, no qual está escrito lá no Evangelho segundo João, capítulo 8, que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Na manada de porcos sendo jogado, representava isso. A vontade de Satanás de destruir a vida daquele homem. A vontade do inimigo era destruir, assim como ele fez com aqueles porcos, era o que o inimigo queria fazer na vida daquele homem. Assim como ele fez, que jogou aqueles porcos ao abismo, e lá eles foram mortos, assim também Satanás queria fazer na vida do gadareno, na vida daquele homem. E assim Satanás ele quer fazer na vida dos seres humanos, nas pessoas. Ele primeiro traz a pessoa para uma moralidade caída, uma depravação moral total, a ponto de deixar, como ele falou, ele vivia nu, comendo carnes de mortos, vivendo em sepulcros, em cavernas. E ele estava tão possesso que ninguém mais tinha convívio com ele. É o que Satanás faz, tira da sociedade, deprava a pessoa, deixa a pessoa ser horrivelmente desprezada por todos os pontos. E quando a pessoa pensa que não tem mais jeito, não tem mais esperança, ele pega e comete o suicídio. Ele comete um ato de autodestruição de si mesmo. É como Satanás opera naquele tempo, opera hoje e opera na vida de várias pessoas, levando as pessoas à autodestruição, porque a gente sabe que a pessoa que se destrói, que
destrói o templo de Deus, que é o nosso corpo, ele não tem salvação. Ele já está condenado, ele já está destinado para o inferno, porque ele destruiu o templo de Deus, que somos nós. Então, a gente percebe isso, que aquele homem já estava num grau muito desesperador de depravação moral, depravação espiritual, depravação de todos os sentidos. E Jesus mostra e liberta aquele homem. Jesus liberta aquele homem. Jesus dá uma nova oportunidade para aquele homem. Jesus mostra o poder dele na vida daquele homem. E através da vida daquele homem, o nome do Senhor Jesus é glorificado. É o que Deus quer fazer na nossa vida. Jesus quer nos restaurar. Jesus quer nos libertar. Jesus quer nos colocar novamente no convívio, quer nos colocar novamente no meio dos nossos, sem nenhum tipo de rejeição da parte da pessoa. É o que Jesus quer fazer com nossa vida. Talvez tem pessoas que estão com o mesmo sentimento desse homem, têm vivido oprimidas por espíritos opressores, colocando pensamento em sua mente, setando a sua mente, desejo suicídio, desejo de depravação, desejo de entregar tudo que tem, tudo que ganhou e adentrar na vontade do inimigo de fazer tudo que diz respeito à depravação moral. Talvez o inimigo tenha investido pesado na tua vida, na nossa vida, para a gente abandonar tudo, igual aquele homem abandonar casa, abandonar família, abandonar filhos, abandonar irmãos, abandonar tudo e viver uma vida solitária, uma vida de depravação. Eu não me importo mais com nada. São pensamentos suicidas, diabólicos, que Satanás tem colocado na mente de várias pessoas, pensando que ela sozinha ela vai alcançar alguma coisa, ela sozinha ela vai conquistar alguma coisa, e na verdade o inimigo quer isso. Uma das armas de vários animais, de vários bichos ferozes, é encontrar a pessoa solitária. Porque uma pessoa solitária é muito mais fácil ser atacada e vencida. Uma pessoa sozinha, ela é muito mais fácil ser vencida. E o inimigo faz isso. O inimigo, ele te distancia da presença de Deus, primeiramente. Depois ele te distancia da presença das pessoas que te amam. Ele te leva para longe, para depois, quando tu estiver sem a presença de Deus, sem a presença de ninguém que te ama, ele te destrói, ele te mata. Mas Jesus, ele tem e quer trazer uma nova mudança e transformação de vida, uma nova libertação, assim como Jesus Cristo fez na terra de Gadara, na vida do gadareno e da pessoa que ali estava com ele. Assim Jesus tem a fazer na vida de todos aqueles que creem em sua palavra, uma restauração, uma transformação, uma libertação. O Evangelho é o que transforma, o Evangelho é que trabalha, o Evangelho é que liberta, o Evangelho que pode trazer um sentido para as nossas vidas. Tem pessoas que procuram sentidos em vida, na sua vida, em vários meios, em várias ocasiões, de diversas maneiras, quando o sentido da vida está em temer a Deus e guardar a sua palavra. Esse é o sentido da vida, é servir a Deus, é honrar a Deus, é obedecer a Deus, é se voltar para Deus, é adorar a Deus, é fazer a vontade de Deus. Esse é o verdadeiro sentido da vida. O sentido da vida não é estar igual esse gadareno depravado, esse gadareno possesso, esse gadareno que faz a vontade de Satanás, que faz a vontade dos inimigos. O sentido da vida é fazer a vontade de Deus, ser libertado por Deus e ser transformado por Ele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Jesus amado.